Está dada a largada. Começa hoje o prazo de declaração do imposto de renda para quem precisa acertar as contas com a Receita Federal, correspondentes aos rendimentos de 2022. Quem recebeu, por exemplo, no ano passado, menos de R$ 28.559,70 em salários, não precisa se preocupar com a declaração do imposto de renda. Para os contribuintes que devem apresentar as contas à Receita Federal, anote aí, o prazo começa nesta quarta-feira, hoje, portanto, e se estende até o dia 31 de maio. Sobre esse assunto, o auditor fiscal da Receita Federal, Marcondes Fortaleza, conversa agora no Jornal Alerta Geral com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Marcondes, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Estamos neste momento a partir da FM 104.3, Expresso Grande Fortaleza, para mais outras 20 emissoras no interior do Ceará e também pelas redes sociais do Ceará Agora, para conversar sobre um assunto que interessa a milhões e milhões de brasileiros e a milhares de cearenses. Afinal, começa hoje o prazo para a declaração do imposto de renda correspondente ao exercício de 2022. E, nesse caso, quais são as grandes preocupações que os contribuintes têm nessa hora do encontro de contas com o Leão da Receita Federal? Bom dia! Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida. Satisfação conversar com vocês. Do ponto de vista do contribuinte, a grande preocupação é não cair na chamada malha fiscal, tá? Então, a questão toda é organizar a papelada, pegar direitinho os comprovantes de rendimentos que as empresas fornecem, juntar todos aqueles recibos, aqueles comprovantes bancários, enfim, comprovantes de pagamentos, organizar, momento de organização, pastinha. O prazo foi ampliado, teremos mais de 2 meses, então vai de hoje, 15 de março, até 31 de maio, a tempo de sobra. Muito cuidado, a gente observa muito erro de digitação, dá para ver claramente que é um errozinho de digitação, então conferir, olhar com cuidado, tá? E sem sobressaltos, declarar, se precisar, então, contratar um profissional, ou é uma novidade desse ano, existe uma autorização de acesso. Você pode, isso aqui para atender aqueles dependentes, aquele grupo familiar, de repente tem aquele tio que entende mais sobre declaração, então você autoriza um determinado CPF a fazer os seus serviços de imposto de renda. Novidade bem importante. E falando em facilitar essa coisa da declaração, usar a chamada declaração pré-preenchida, que também, como novidade desse ano, a partir desse primeiro dia já está disponível para todos os contribuintes. Ô Marcondes, um dos segmentos de isentos do imposto de renda é quem ganhou em 2022 abaixo de uma renda de R$ 28.559. Mas tem outros contribuintes também que ficam desobrigados a apresentar a declaração do imposto de renda? Porque a gente tem que analisar, são 8 condições de obrigatoriedade. Por exemplo, realmente, quem ganhou acima de R$ 28.559,70 está obrigado a declarar. De repente, alguém que não ganhou nem R$1, mas tem um imóvel, tem a propriedade ou a posse de um imóvel de 300 mil, olha, eu tenho um apartamento no meu nome de 300 mil, está obrigado a declarar. Quem passou a condição de residente no país no ano passado, está obrigado a declarar. Quem ganhou rendimento isento, não tributável, ou tributável exclusivamente na fonte, por exemplo, ganhou na loteria ali 40 mil ou mais, tem que declarar. Então, há outras condições de obrigatoriedade. Agora, a mais básica, a clássica, realmente, é você pensar em rendimento tributável, aluguel, salário, R$ 28.559,70, ou seja, em torno de R$ 2.380 por mês. Recebeu isso, está obrigado a declarar. Não recebeu isso, por esse fator não, né? Mas tem aquelas 7 condições de obrigatoriedade para observar, para ver se está obrigado a declarar ou não. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o auditor fiscal da Receita Federal, Marcondes Fortaleza. Conosco também o jornalista Beto Almeida. Marcondes, bom dia. Nesse sentido, qual é a estimativa hoje de entrega de declarações dos cearenses? Ou seja, quantos deverão fazer essa declaração neste exercício de 2023?
Bom dia, Beto. A expectativa aqui no Ceará é de quase 900 mil declarações entregues. Nesse caso específico, por exemplo, você disse que, lógico, que quem declara logo no início tem mais chance de começar a receber se tiver direito à restituição. Quem opta pelo Pix é uma opção que a pessoa pode fazer, por exemplo, também pode entrar nessa lista de prioridade. Quando é que começa a restituição? Qual é o primeiro dia do mês aí que vai vir da restituição? O primeiro lote de restituição pinga na conta dia 31 de maio. Então são 5 lotes: maio, junho, julho, agosto, setembro. Nesse primeiro lote, normalmente são atendidas as prioridades definidas em lei: idosos acima de 80 anos, idosos de 60 a 79, deficiente portador de moléstia grave e contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério. Mas você destacou muito bem, foi criada uma outra prioridade, que é o contribuinte que elaborar a declaração a partir da pré-preenchida ou indicar o Pix, sendo necessariamente a chave CPF, como modo de restituição. Eu quero fazer uma pergunta, jornalista Beto Almeida. O Marcondes abriu essa nossa conversa aqui falando sobre a importância dos contribuintes organizarem a documentação. E o meu questionamento, Marcondes, é que, além dessa preocupação, desse planejamento para recolher todos os papéis, os documentos, é importante que as pessoas não deixem para a última hora, porque o prazo é bem longo, vai até o finalzinho de maio. Mas para quem deixa para a última hora, sempre enfrenta contratempos e transtornos. Isso é verdade. Então, pessoal, assim, declarar tem bastante tempo. Não deixar para a última hora. Como bem disse o Luzenor, assim, acontecem imprevistos. Então, realmente, declarar com antecedência, com calma, planejando direitinho, até porque, como regra, tirando a questão das prioridades definidas em lei e essa nova de pré-preenchida ou Pix, quem declara antes, recebe antes a restituição. Marcondes, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Nessa largada, a gente dá a contribuição para os ouvintes e internautas em todo o Ceará e para quem nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora, com essas dicas importantes, preciosas que você nos traz sobre essa agenda que os brasileiros, e no caso 900 mil cearenses, tem neste ano de 2023 em relação à renda e ao patrimônio acumulado em 2022. A você, Marcondes, agradeço, desejo um bom dia e um bom trabalho. Muito obrigado, satisfação participar do programa de vocês. Grande abraço. Nós conversamos com o auditor fiscal da Receita Federal, o Marcondes Fortaleza, falando sobre essas dicas importantes. Beto Almeida, você já começou a recolher os documentos, a papelada para apresentar, chamar o Zé Maria, o contador, e dizer: Zé Maria, vamos fazer logo a minha declaração de imposto de renda, nada para deixar lá para frente? Não, eu já comecei a recolher alguns documentos, mas geralmente, Luciano, eu acabo deixando isso lá pro final mesmo, viu? O Zé Maria sabe, nos minutos finais, geralmente. Zé Maria, você que é o nosso contador, já pode passar por aqui que todos os papéis estão prontos para a declaração do imposto de renda. Parabéns. Parabéns a você também, ouvinte internauta, que tem essa mesma preocupação.